destaques, porque após o presidente Lula ter afirmado em coletiva no último sábado que é preciso discutir uma forma de reparar supostos danos a Dilma Rousseff, o deputado federal Lindbergh Farias vai pedir a devolução simbólica do mandato da ex-presidente. O parlamentar afirma que o pedido se refere a uma decisão do Tribunal Regional Federal que manteve o arquivamento daquela ação das pedaladas fiscais no âmbito judicial, mas que gerou o impeachment da petista no Congresso. Uma reparação a Dilma agradou aos parlamentares do PT, que elogiaram a iniciativa. O líder do partido na Câmara, Zeca Dirceu, ele afirmou que a resolução é simbólica, mas com valor de justiça. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, inclusive, nós tratamos rapidamente sobre esse tema no fim de semana e você tratava e dizia que já houve uma reparação. Se nós olharmos para trás, o posicionamento de Ricardo Lewandowski naquele processo de impeachment foi muito criticado. E hoje em dia, Dilma Rousseff goza de uma vida relativamente confortável, né? Pois é, como disse o humorista, né? Eu achava que o trabalho de militância é por crédito, por acreditar, mas era financiamento, era investimento. Esse pessoal ganhou muito dinheiro nessas reparações. Essa bolsa ditadura, que é a bolsa para militantes, né? Que entraram lá na justiça, dizendo, olha, eu fui prejudicado porque por isso e por aquilo, não houve promoção, dinheiro, muito dinheiro, milhões de reais. O Ministério da Justiça criou uma comissão, a Comissão da Verdade, que saiu distribuindo dinheiro à vontade e bolsas para todos os que foram militantes durante o processo lá do regime militar. Veja bem, a Dilma Rousseff é uma dessas pessoas que foram anistiadas, como se diz, né? E que recebe salário por isso. Recebe salário de ex-presidente da República com direito a contratação de motorista, de assessorista, assessores e assim por diante, né? E agora ela foi muito bem recompensada. É presidente de um banco, né? Que é o Banco dos BRICS, um banco importante. Então não tem mais que ficar pedindo dinheiro público. O que está querendo esse pessoal? O processo de impeachment foi legal, obedeceu à Constituição, obedeceu às leis. E isso não interfere no julgamento da causa civil, que tem as suas características. O julgamento assim requer detalhes que o julgamento político, como manda a Constituição, não requer. Então, assim, ela foi impeachmentada com base na Constituição e usando todas as prerrogativas e o direito de defesa que a Constituição e a lei dão. Foi isso que aconteceu. Pois é, Zé Maria, só uma informação rápida. No contra-cheque de Dilma Rousseff, por mês ela deve embolsar cerca de R$295 mil no cargo de presidente do Banco dos BRICS. O Dantas deu um sorriso também, naturalmente, quero pedir sua avaliação acerca desse projeto do deputado Lindbergh Farias e também a fala de Lula, quando menciona a reparação a Dilma Rousseff. Dantas. Tá bem reparada aí a situação, né? 300 mil por mês, eu acho que a Dilma não tem do que reclamar. Claro que o que a gente está vendo é a construção, a desconstrução da narrativa histórica, dos fatos históricos e a tentativa de reescrever a história. Mas é abominável isso. Eu até brinquei nas redes, isso aí é como se pegasse aquele disco da Xuxa e colocasse para tocar o contrário. É isso que eles querem refazer a história, né? Por quê? Porque isso aí, gente, não tem como. Inclusive, o Lindbergh apresenta uma proposta de resolução fazendo ali alusão ao que foi feito com o Jango, por exemplo, né? Porque ele pretende, assim como aconteceu anos atrás, cancelar, né, a sessão do Congresso que tornou ali vaga a cadeira presidencial lá no golpe de 64. É de um despropósito absurdo, é uma hipocrisia, inclusive, e um contrassenso, tudo isso na mesma coisa, mas a proposta vem do Lindbergh. No Lindbergh, depois do Lula ter dito, né, que era preciso reparar a Dilma Rousseff. Isso é política, mais uma vez, tentar ganhar aí no grito, ganhar no grito, reescrever a história no grito, não tem cabimento. E parte de uma premissa equivocada. A decisão judicial do TRF1 não tem absolutamente nada a ver com inocência de Dilma Rousseff. Muito pelo contrário, se alguém se dedicou a ler essa decisão, vai ver que lá o desembargador fez alusão à decisão de primeira instância, mostrando o seguinte:
A Dilma não poderia ser processada por improbidade administrativa, porque ela já foi condenada por crime de responsabilidade. E o Guido Mantega, que foi colocado, né, junto com o Arno Agostinho e outros na ação, eles também não puderam ser enquadrados no crime de improbidade, segundo a denúncia. Por quê? Porque a lei de improbidade foi modificada. Ela foi modificada. Então, se antes você tinha um rol ali exemplificativo, agora o rol da lei de improbidade ele é taxativo. Então, ele especifica os crimes que podem ser enquadrados na lei de improbidade e o crime lá das pedaladas não pode. Então, uma decisão absolutamente técnica. A Dilma continua tendo cometido o crime de responsabilidade ao maquiar a contabilidade para benefício próprio, benefício político do seu governo. Eu me lembro, Daniel, Álvaro Dias, senador, alertando, dizendo, olha, vocês estão ferindo a Constituição, não pode e tal, um banco assumir despesas da União, de certa forma, desvio de dinheiro. Mas isso aí foi o grande argumento para o impeachment constitucional e que, olha, foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil, que estava a passos largos para o brejo. Pois é, Zé Maria falou que já houve a reparação, o Dantas fala em tentativa de reescrever a história. Mota, aquela narrativa de golpe deve ganhar força? O que eu acho mais interessante nisso, eu não consigo resistir à tentação, Daniel, é lembrar mais uma vez, esses são os progressistas que acumulam uma aposentadoria, uma pensão, sei lá, a título de quê, um saláriozinho de R$300 mil por mês. Essa é a turma que quer botar a mão no seu bolso para reduzir a desigualdade. Você imagina um espectador nosso que ganha R$2 mil, R$3 mil por mês, hoje é dia 28, a mesa já está cheia de boleto, tem o boleto da escola, o boleto do plano de saúde, a conta de luz, o condomínio, e você está ouvindo palestras todo dia a respeito da redução da desigualdade. É preciso colocar um progressista na Suprema Corte, e a turma que fala isso, meus amigos, ganha 300 pratas por mês, mais uma aposentadoriazinha por fora. Pois é, várias pessoas, inclusive, mandando comentários e alguns paulistanos, eu presumo, lembrando de ações e projetos que foram aprovados na Câmara Municipal de São Paulo que justamente tinham o objetivo de trocar nomes de ruas, pontes, elevados das figuras da ditadura militar. Tem inclusive um elevado muito conhecido que se chamava Costa e Silva e foi renomeado como elevado João Goulart. Acho que o Dantas tem um complemento a fazer, não é mesmo, Dantas? Não, eu só ia aqui falar que teve golpe sim, o impeachment foi um golpe, como disse o Ciro Nogueira, um golpe de sorte. Pois é, agora, naturalmente, muitas pessoas acabam questionando aqui se isso poderia dar algum tipo de ânimo para Dilma Rousseff tentar mais uma vez um cargo público e disputar eventualmente as eleições. Ela tentou em 2018, né, Zé? Ela disputou o Senado Federal pelo estado de Minas Gerais e ela terminou em quarto lugar. Olha, eu até admitiria a possibilidade de recompensa a Dilma se o PT topasse apresentar a Dilma como candidata à presidência da República na sucessão de Lula. Aí seria realmente uma reconquista. Aí sim seria o povo decidindo o voto. Mas essa história de ficar dando cargo simbólico e aumentando salário e bolsa para ela, de prejudicado e de anistiado, isso é coisa do passado, isso não deve vigorar mais não. Dilma já está na história do Brasil, no passado do Brasil. Eu não vejo Dilma no futuro do Brasil de jeito nenhum. É bom, podia pegar, Zé, podia colocar a Dilma, o Lula então cedeu o cargo dele para Dilma, ele virar ministro da Casa Civil, já que tudo que aconteceu depois, né, é inválido do ponto de vista do PT, então, né, então voltemos a 2016 e aí refaz, mas aí tem que abrir mão do poder, né, Lula? Vai ter que se contentar porque ele renuncia a presidência da Dilma. Exato. Ele pode ficar como ministro da Casa Civil. Não tem problema. Olha, tem uma questão que é muito importante a gente sempre frisar, é o seguinte, golpe, falar de impeachment como golpe, significa envolver toda
todas as pessoas, todas as autoridades, todas as instituições nesse golpe. E a gente está falando do Congresso, a gente está falando do Supremo. É bom lembrar que todo o processo do impeachment, a defesa da Dilma recorreu ao Supremo infinitas vezes para questionar o rito do impeachment, etc. e tal. A sessão do impeachment foi presidida pelo então ministro Ricardo Lewandowski. Presidente Supremo, que dividiu depois ali, fez uma reinterpretação da Constituição e conseguiu poupar a Dilma de perder os direitos políticos, permitindo que ela concorresse na eleição de Minas ao Senado. E ficando aí em quarto lugar, foi rejeitada pelos próprios mineiros. Então, assim, isso aí isso sim, é uma ofensa grave à democracia, né? Isso aí falar que o impeachment foi golpe é muito grave. Isso não pode ser tratado, não pode ser normalizado, sequer normalizado no debate público. Ou seja, esse projeto de Lindbergh e Farias, Mota, então, desrespeitaria o próprio Congresso Nacional, né? Isso é uma tentativa de construção de narrativa que, à primeira vista, pode parecer uma coisa tola, sem qualquer importância, mas daqui a pouco esse troço vai no livro de história dos nossos filhos ou dos nossos netos. E isso vai fazer toda a diferença no futuro deles. Tá? Agora, já que ele está propondo isso, né, a devolução simbólica, eu queria também propor a devolução simbólica dos empregos de todos os brasileiros que ficaram desempregados em 2015 e 2016, que foi a maior recessão do Brasil desde 1902. Eu queria propor a devolução simbólica do quase 1 milhão de pessoas que foram assassinadas no Brasil nos últimos 20 anos. Que tal isso? Que tal devolver simbolicamente o futuro das crianças que ficaram sem aula quando aconteceu aquela histeria do lockdown e fecharam todas as escolas? Para não falar da devolução simbólica da esperança para todo mundo que nos últimos tempos foi atacado, foi cancelado, foi perseguido e foi censurado simplesmente por expressar uma opinião. Vamos fazer essas devoluções simbólicas também.